gente estar aqui mais uma vez, reunimos em nome do Cristo. Eu vou fazer uma pequena leitura que eu recebi hoje, uma companheira, lá no nosso grupo Lares Unidos. A sua luta é consigo mesmo, e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer. Ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Psicografia do Chico Xavier e uma mensagem de André Luiz. Vamos fazer nossa prece para a gente dar início, então, ao nosso encontro dessa noite. Amado Mestre Jesus, que neste momento, Senhor, seja de muita luz, de muita paz, de amor e gratidão a Deus. Que nossas preces, Senhor, possam chegar a todos que neste momento necessitam de conforto e de consolo. Obrigada, Divino Mestre, de nos dar essa oportunidade de estarmos nessa casa reunidos para escutar os vossos ensinamentos, o Evangelho. Que Jesus esteja sempre conosco, que o palestrante da noite seja amparado pela espiritualidade divina, pelos mentores dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, nós estamos estudando esse mês o livro Reforma Íntima, Sem Martírio, da irmã Cidufon. Então, nós vamos estudar hoje um dos capítulos deste livro, que é a Angústia da Memória, da Angústia da Melhora. E quem vai trazer para a gente é o senhor Jacques Inácio de Assis. E é a primeira vez que ele está vindo à nossa casa. E nós falamos, né, mestre? Quando vem já é um tarefeiro, bebeu água, fica. E será sempre convidado. É um prazer tê-lo conosco, senhor Jacques. Fique à vontade, viu o microfone do senhor, que Jesus te ampare e te intua. Precisa não do microfone? É bom? Então tá, se tiver alto, vocês nos falam. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui na casa. E juntos vamos trabalhar esse tema que nos leva a pensar sobre a nossa realidade mais profunda de espíritos imortais que somos e podermos trabalhar assim as questões mais graves, mais profundas da nossa intimidade. O tema que nos foi posto para comentarmos, falar, foi a angústia da melhora. E nós precisamos compreender melhor o que vem a ser esta angústia. E buscando na terminologia da psicologia, nós percebemos que a melhor definição que nós encontramos é um estado mental de perturbação. A angústia é um estado mental de perturbação emocional, caracterizado pelos muitos dos sintomas psicológicos. Então, por exemplo, a aflição é um sintoma dessa angústia. E a gente poderia enumerar vários, o medo. A gente poderia enumerar também tantos outros sintomas desta angústia na alma, como a amargura. E o que nós precisamos compreendermos e entendermos? Que nós somos espíritos imortais. E nós, ao sermos criados por Deus, temos como objetivo final a perfeição. E todos nós, nesta caminhada, podemos dizer, infinita, nós temos que passar por vários trechos nesta caminhada.
Então, nós precisamos de compreender um pouco isso. E precisamos trabalhar isso na nossa maneira de ser e de sentir e de vivermos. Então, o que seria esta angústia da melhora? Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, que nos pediu para abordar, nós vamos vermos lá a respeito do dever. E lá nos traz com clareza que o dever é um compromisso moral. O dever, podemos dizer, é o feijãozinho com arroz nosso de todo dia. É aquele compromisso de realização da nossa construção íntima. E tem umas coisas que é muito difícil, às vezes, nós entendermos com nós mesmos. Então, quando, uma certa vez, para a gente entender isso, quando a gente começa a nos descobrirmos intimamente, nós vamos perceber que tem muita coisa errada em nós. E nós, às vezes, com aquela ânsia de querermos resolvermos, nós às vezes, nos atrapalhando o processo do nosso crescimento. Porque o que nós percebemos, às vezes? Que nós queremos realizar no campo externo. Nós queremos conquistar o mundo externo. E a gente, então, nessa ânsia, nesta vontade de se realizar externamente, nós acaba nos perdendo no caminho da carne. Está na carne é só por um pouco. E nós vamos ver 3 lições aqui que vão nos levar, assim, a um processo de radiografia de nós mesmos, para nós entendermos isso. E nós precisamos, antes de a gente entrar na lição, nós precisamos de falar algumas questões que é importante para nós. Por exemplo, nesta caminhada milenar nossa, nós sempre vamos encontrar os elementos que nós edificamos lá atrás. Então, nesta vida, nós vamos trabalhar a edificação realizada por nós até então. Isso é um ponto. E, evidentemente, que cada um de nós renascemos exatamente no meio daqueles a quem nós mais devemos. E vamos reencontrar com todos aqueles a quem nós temos conta a ajustar. E eles aparecem como familiares, como amigos, como os colegas de trabalho, enfim, no nosso processo de vida. E é importante a gente levar em conta, e aí nós vamos trazer uma lição muito interessante, porque o nosso processo evolutivo, quando você estuda o Evangelho, você percebe isso. Onde é definida as plataformas da governância nossa no plano em que nós encontramos. No mundo espiritual. Nós, na condição de espírito, a maioria de nós, em regiões trevosas, em regiões difíceis, fomos resgatados pela misericórdia divina,
e levado em uma esfera mais evoluída, um pouco. E nessa esfera, nós fizemos cursos, nos preparamos e percebemos que foi ali lavrado para cada um de nós uma escritura da vida que cada um de nós enfrentaríamos no plano existencial. Isso é um ponto que a gente não pode perder de vista. E aí, no processo, depois de estudar, depois que ajustamos no mundo espiritual, percebemos o meio em que nós nasceríamos, os indivíduos com os quais teríamos compromissos diretos e indiretos. Estudamos tudo isso. Qual a crença religiosa, com quem se casaria, se não casaria. Todo esse emaranhado de situações que cada um de nós estamos passando e ainda vamos ter que passar nesta vida, foi devidamente programado. Se alguém leu, para a gente entender isso com clareza, o livro No Mundo Maior, o caso do Cláudio, o avô de André Luiz, ele, quando encarnado, ele foi um homem muito abastado, tanto é que ele que pagou os estudos de André Luiz, né, no exterior, mas ao desencarnar, ele foi parar em uma região muito trevosa, muito difícil, e lá ficou por 40 anos. E André Luiz, num trabalho junto com Calderário, Vicente e André Luiz, chegou em uma região onde ele não podia descer mais, com a Cipriana e com a equipe de resgate, ele ficou ali esperando, e quem que ele percebe? O avô dele, que estava em uma região abraçando lama, achando que estava numa mina de ouro. Por 40 anos ele ficou abraçando lama, achando que ele estava abraçando o ouro. Aí resgata ele. Cipriana conversa, já sabia de todo o caso, estava tudo, só André Luiz que não sabia. E ali, durante 2 anos, ele fez um curso para reencarnar. E reencarna, e aí a gente não sabe mais, mas só para a gente não perder o fio da meada. Então, o que acontece? Tem as 3 lições que nós vamos trazer, ela nos dá essa condição de entender como equacionar as nossas dificuldades, os nossos problemas. A primeira coisa que nós deveríamos cairmos na real, o que é essencial para nós na Terra. Essa é a primeira coisa. O que é que nós viemos aqui na Terra construir? Qual é a proposta que cada um de nós temos? O que é essencial em nossas vidas? Essa é a primeira coisa. O que é essencial é Jesus, o Cristo. Nós estamos aqui para desenvolvermos o nosso espírito. E nós, na nossa caminhada milenar, temos desenvolvido passo a passo, caindo, levantando, e assim nós temos tropeçado muitas vezes e temos aproveitado, às vezes, dos tombos para não cair mais. Então, tem uma página de Emmanuel que é muito interessante, que ele conta de si. E nessa página, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 50, ele comenta um versículo de Romanos, e depois ele desenvolve esse
esse texto para nós, mostrando o compromisso que nós temos conosco. Só que nós temos que levar em conta determinados fatores que às vezes nós não levamos em conta. Porque no processo reencarnatório programado por nós, quando nós vamos lá no livro Missionário da Luz, capítulo 13 e 14, ele nos mostra como isto se dá. E quando a gente vai também no livro, no Mecanismo da Mediunidade, nos últimos capítulos, ele nos mostra como isto se dá. É enfechado no nosso psiquismo, na cabine uterina, no processo reencarnatório, as mentes com as quais nós temos vínculo com ela. Do grupo do qual nós estamos vindo do plano espiritual. E este grupo, que é enfechado em nosso psiquismo, este grupo, podemos dizer que são espíritos que não são muito diferentes de nós mesmos. A maioria deles são espíritos tão atrasados quanto nós mesmos. Espírito que traz dificuldade como nós mesmos trazemos. Mas, aí entra um ponto importante na nossa vida, quando chegamos na Terra. A questão religiosa. Porque ainda a questão religiosa para o espírito que chega para a sua jornada é capenga. Ou ficamos muitas vezes na parte filosófica, outras vezes ficamos só na parte religiosa, e mesmo assim uma religião cega. E outras vezes ficamos só na parte científica. E esquecemos e não estudamos a doutrina espírita na sua pureza, na sua grandeza, que é ciência, filosofia e religião. E ignoramos que a nossa caminhada não vai se dar a toque de caixa. Não. É preciso que nós nos investirmos de entranhas de misericórdia para compreender a necessidade que temos, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando ele nos fala lá, comenta um versículo de Jesus e fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Aprendei comigo que sou manso e brando de coração. Mas quando Jesus nos fala lá, que com ele o fardo é leve, o jugo suave, o que vem a ser este jugo de Jesus? E lá também explica. O jugo de Jesus, como nos coloca lá, é a obediência integral da lei de Deus. Coisas que às vezes a gente menos faz. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, 921 e 922, quando se fala lá sobre a felicidade, é o que todos nós buscamos. Na questão 921, achei uma coisa interessante, que ele pergunta lá, ele fala assim: concebe-se que, quando a humanidade estiver transformada, o homem usufruirá de uma felicidade na Terra. Mas até quando isto não ocorra, é possível nós usufruirmos de uma felicidade? E os Espíritos colocam: sim, basta que nós cumpramos a lei de Deus. Basta que nós sejamos obedientes à lei de Deus. Mas como Jesus
fala, eu faço não a minha vontade, mas a vontade do Pai? Nesse sentido, precisamos entender. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é necessário que nós acionamos na nossa intimidade o Cristo que estamos desenvolvendo. E Emmanuel, ele fala para nós uma questão que é muito interessante, que ele fala assim para nós. Que Jesus mereja no nosso superconsciente. Então, o que nos falta? É desenvolver este Cristo em nós. E aí, o que nós temos? Um desafio que não está fora de nós, está dentro de nós. É viver no mundo sem ser no mundo. O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não chega com aparências exteriores, mas chega através da nossa transformação íntima. E como é difícil enfrentar nós mesmos. Você quer uma pessoa difícil? É nós mesmos. Mas aqui no livro, Conta de Si, é o título da lição. Tem umas partes que é muito interessante. E comento o versículo de Paulo que fala assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos entender isso? Onde está Deus? Se alguém quiser falar, pode falar. Eu gosto participativo. Na verdade, eu gosto. Deus está dentro. Não está fora. Vós sois Deus. Jesus fala isso para nós. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É a concepção que cada um de nós fazemos da lei de Deus. É o nosso entendimento da lei de Deus que nos leva a trabalhar a proposta que nós viemos com ela. O que Jesus fala? Eu faço a vontade de meu Pai. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ficou fácil. Mas vamos viver Jesus. O que é viver Jesus? Porque ele fala, comigo o fardo é leve. E se o fardo dele é ser obediente à lei de Deus? Mas ele fala lá no capítulo 6 também, que é uma coisa interessante que ele fala. Além de obedecer à lei de Deus, a lei de Deus nos impõe um dever. E qual é o dever que a lei de Deus nos impõe? Oi? Sim, podemos dizer que é caridade. Porque lá fala que é o amor. Mas o amor, a caridade é o amor em ação. Então, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. E é interessante, está lá no livro, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Então, se é a caridade, se é o amor, o que Jesus fez quando aqui esteve? Amor. Mas qual tipo de caridade? Qual tipo de amor? Porque nós estamos preocupados, às vezes, em dar coisas, em distribuir coisas. Mas não trabalhamos em doarmos,
em favor dos outros que estão à nossa volta. Por que não é fácil? Porque aqueles que estão à nossa volta, eles são intérpretes daqueles a quem nós tanto devemos. E os espíritos, às vezes, que estão em regiões difíceis e que fomos nós os responsáveis por eles estar lá, vai usar quem? As pessoas que estão à nossa volta. Lição do Livro dos Espíritos 459. Qual a influência dos espíritos em nossas vidas? Os espíritos falam, muito mais do que vós podeis imaginar. Por ordinários são eles que vos dirigem. É por aí. Mas então, quando você começa a entender que essa angústia, o que é a angústia na alma? O que acontece na nossa intimidade quando estamos angustiados? Porque as coisas não estão acontecendo daquela maneira que nós gostaríamos que elas acontecessem. Então nos cria angústia, criamos conflitos existenciais. Nós não procuramos amadurecermos para enfrentar as dificuldades crescentes do caminho. Nós vivemos a matroca. Entregue, podemos dizer assim, ao vazio íntimo. Nos falta conteúdo no campo interior. E aqui, quando ele nos coloca, é interessante que ele fala assim para nós, é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia. Que problemas são esses que nos rodeiam? E são esses problemas que nos criam angústia. Porque, na maioria das vezes, nos falta base para resolvê-los. E o que nós fazemos? Depositamos nas pessoas à nossa volta como pessoas que são responsáveis por aquilo que a gente está passando. Culpa A, B, C. Se não fosse você na minha vida seria outra. E vamos por aí afora, traçando uma ladainha que não tem remendo. E o que a gente começa a perceber que falta? Conhecimento. E o conhecimento, ele não chega para cada um de nós a troca da lei do menor esforço. Não vai chegar. É necessário que nós estudemos, conhecermos o nosso mestre. Quem é Jesus? O que este Espírito representa para todos nós? Estudar o Evangelho é um compromisso que cada um de nós temos para conhecer o mestre que nós elegemos. Aquele que quer vir após mim, toma tua cruz, renuncia a ti mesmo e siga-me. Em uma casa que tiver 2, 3, 5 pessoas, estará umas contra as outras. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, 35, 36, ele trata desse assunto. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não, eu vim trazer a espada. E doravante,
o pai estará contra o filho. O que é a espada para nós? A luta conosco mesmo, é isso mesmo. A espada é o conhecimento superior, é o evangelho que é a espada, a qual temos que lançar mão e lutar na terra íntima contra as imperfeições que carregamos, que nos deixa angustiados, que nos deixa triste. Achamos que não merecemos aquele tipo de vida, aquele tipo de situação que estamos passando, que estamos sendo injustiçados. Mas quando Jesus fala lá que ele veio separar o pai de seu filho, quem que é o filho? Sou eu hoje. E o pai? Eu ontem. Então, se Jesus veio separar o pai do filho, com os conhecimentos do evangelho, eu vou ver o que é passado e o que sou eu hoje, as minhas propostas de hoje. A filha de sua mãe. Quem que é a mãe? São os meus sentimentos de ontem. Quem é a filha? É os meus sentimentos de hoje. E o conflito interno existe. Mas qual é o problema? O problema não é de agora. O problema vem lá de trás. Quando a gente vai lá em João, no capítulo 8, versículo 44, o que nos coloca lá? Lá fala que o homem tem por pai o diabo. Então, nós começamos a entender que o nosso passado nos compromete o presente. Aquele grupo de espírito que caíram conosco e nós caímos com eles lá atrás, hoje se faz presente. Nas minhas ações, nos meus pensamentos. E é por isso que Jesus fala. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, para não cair em tentações. E Emmanuel trabalha esse versículo. Emmanuel fala para nós que, olha como que é interessante isso, que na nossa casa sentimental, ou seja, nossa casa íntima, comungam as inteligências invisíveis. Por isso que nós temos que ter muita atenção nas confabulações, nos colóquios individuais de cada um. Os nossos pensamentos mais secretos. Porque o que acontece conosco? Lucubramos pensamentos, idealizamos um projeto, mas esquecemos que aquele projeto que nós estamos arquitetando, ele pode ter duas naturezas, ou três. Quem é que está comungando comigo na minha intimidade? Que espíritos são esses? Basta que eu analise os meus pensamentos. Basta que eu analiso as minhas atitudes. Basta que eu analiso o que eu estou pensando.
que eu estou sentindo. Olha a angústia da alma. Olha o que nos incomoda. Para onde que nós estamos caminhando? Na maioria das vezes, agimos doidivanamente. Entramos numa loja para fazer uma compra. Fomos para comprar um item, saímos lá com 5, 6 ou 10 itens. E a maioria deles sem necessidades. Saímos para fazer uma visita. Chega no meio do caminho, encontramos com a pessoa, ela nos chama para cá, a hora que nós percebemos, já estamos em um outro lugar. Aquilo que nós saímos para fazer ficou de lado. Olha a necessidade de olhar. O que é esse olhar que lá em Marcos nos recomenda? É policial que está chegando na minha mente. Eu vou almoçar, olho a mesa e vou pondo. A hora que eu vejo, tem a montanha. Eu preciso disso tudo? Não preciso. 1/3 disso resolveria o meu problema. E assim é praticamente tudo em nossa vida. Então, quando Emmanuel nos fala aqui, ele fala assim para nós, olha para a gente ver. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor. Olha para você ver. Nós temos problema a resolver com aqueles que estão à nossa volta e temos que prestar conta àqueles que nos avalizaram. E é por isso que não é fácil. Por isso que a nossa caminhada ela tem que ser refletida, pensada, meditada. Não podemos mais agir de uma maneira leviana. Nós temos a doutrina espírita, o Consolador prometido, a terceira revelação. Nós temos um mestre que tem toda a sabedoria possível e susceptível para um espírito agariar. E, no entanto, nós o ignoramos na maioria das vezes. Mas quando Emmanuel nos chama a atenção, ele nos chama a atenção para esta observação da lei, para o cumprimento dos nossos deveres de pai, de mãe, de cidadão. Enfim, aqueles deveres que a vida nos imputa por misericórdia. Por isso que ele fala assim, desta forma. Que nós teremos que prestar conta ao nosso o Senhor Supremo, ao termos das obrigações que lhe foram cometidas. Todo o nosso dia está sendo anotado. Nós, às vezes, queremos resolver os problemas das pessoas à nossa volta, que não está errado, mas esquecemos de resolver o nosso. É por isso que o trabalho que nós temos é muito mais íntimo do que externo. Qual o objetivo do Espiritismo na nossa vida? Despertar a nossa consciência para a realidade imortal
do Espírito, que são todos nós, espíritos imortais. Como que nós vamos conhecer o Espiritismo sem estudar a doutrina? Nós procuramos o trabalho, procuramos isso, procuramos tudo, mas não tiramos tempo para estudar a doutrina. E ele continua nos falando aqui: inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidados de si mesmos. Agora, o que vocês acham? Quem nos conduziu aonde nós nos encontramos? Com as pessoas que estão à nossa volta. São os espíritos a quem nós temos compromisso direto, que nos cuida do lado de lá, da nossa caminhada do lado de cá. Há uma sincronia psíquica, uma imantação de mente com mente. Por isso que Emmanuel fala no livro Vinha de Luz, lição 87, que ele fala que os espíritos lançam no centro de nossas almas as sugestões, os pensamentos, os desejos, os quais nós acalentamos. E muitas das vezes passamos a ser escravo desses pensamentos, dessas propostas indecorosas. Por isso, a importância da prece em nossas vidas. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a questão 560, fala sobre isso para nós. O que é que nos fala lá? A prece torna melhor o homem? E os Espíritos, sim, torna. Por quê? Porque nós aproximamos de Deus. Nós entendemos e começamos a entender que nós não estamos sozinhos. Há um projeto para cada um de nós. E o projeto que existe para cada um de nós é um projeto de luz, de amor, de construção do reino de Deus em nós mesmos. Mas precisamos trabalhar, enfrentar o chão duro. O semeador saiu a semear. Parábola do semeador, que está lá no capítulo 17. Então é importante que nós tenhamos consciência disso. Quando Lázaro nos fala do dever, ele coloca o dever como algo que transcendem a nossa condição humana, os valores da terra. E nós, muitas das vezes, não o valorizamos. Mas ele continua aqui para nós, ele fala assim: homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Desesperam, porque não conseguiu melhorar o outro, não conseguiu dar à instituição aquilo que ele deseja, etc, etc. E ele continua falando: todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo?
O nosso próprio corpo pertence a quem? A nossa casa, aquelas pessoas que estão à nossa volta, tudo pertence a Deus. Tem uma lição lindíssima no livro Palavra de Vida Eterna, que fala assim. Comenta o versículo 10, capítulo 10, versículo 10 de Mateus. De Mateus? Não, de João. Que ele nos coloca, ele fala da existência de Deus. Que tudo pertence a Deus e tudo se move em Deus. Comenta aquele versículo. Jesus fala, eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. E ali ele comenta e fala sobre essa questão. Se a nossa vida não está abundante, é porque nós estamos sendo o quê? Um entrave para ela. Em todos os sentidos. Mas ele continua nos falando, todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara. Porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço de evolução infinita. Então, tudo na Terra é por um pouco. A velhice é por um pouco, a meninice é por um pouco, o dinheiro é por um pouco. Tudo que chega às nossas mãos é para que nós nos realizemos como espírito, e não para entrar em angústia. Quando o nosso espírito é visitado pela angústia, é sinal que nós não estamos cumprindo devidamente o nosso dever diante de Deus. Então nós ficamos apreensivos. E muitas das vezes entramos em desespero. Mas, se nós aquietar a nossa alma, acerenar o nosso coração e permitir que Jesus entre, porque Ele está à porta e bate, seremos nova criatura em Cristo. Não precisamos ter pressa, porque a nossa hora da partida já está marcada. Não precisamos achar que vamos chegar lá na condição de completistas, que também ainda não estamos a esse nível. Mas podemos e devemos nos melhorar um pouquinho, através do esforço. E entendendo que nós vamos encontrar a alegria que buscamos no trabalho da nossa própria reforma íntima. É compreender que tudo tem seu tempo. Que no trabalho que cada um de nós, precisamos fazer, é compreender qual é a vontade de Deus para comigo. Conversa com Deus. E ele continua para nós falando o seguinte, nós vamos até às 9, né? Argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros mais avisados. Se
a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem de ver para a conta de sua família, de sua casa e de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertence ao Supremo Senhor. Tudo isso pertence a Deus. Chegamos para realizar como espíritos imortais e não como homem. Nós temos duas naturezas: a natureza humana e a natureza espiritual. A natureza humana é essa que nós estamos vivendo aqui agora, no estado de vigília. A natureza do espírito é quando nós dormimos. É o espírito que vive. Se nós nos preparamos durante o dia, vamos ter uma noite tranquila. Mas, se não nos preparamos para a noite, vamos ter um dia atordulhado. Então, precisa que nós compreendamos que o trabalho a ser executado por nós requer de nós a serenidade, a confiança, a esperança que dias melhores virão. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse que pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar a sua linha de conduta para com a família, ao dever para com a família. Com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns, naturalmente, ninguém responderá pelo outro. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer as suas qualidades de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Esta é uma página de Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele nos mostra esta necessidade de trabalhar em nós com carinho, sem pressa, devagar, mas sempre. Os valores que Deus nos emprestou, que é o esposo, que é a esposa, que é os filhos, que é o trabalho, que são os bens materiais, que é nos concedido. Amanhã, todos nós teremos que prestar conta. O nosso tempo está faltando ali 5 minutos e dá para a gente trazer o que a gente queria trazer em relação a outro, pelo menos a outra leitura, que é muito interessante, que vai no mesmo raciocínio desta, que é: guardemos lealdade, sermos fiéis a Deus, a Jesus. Não fora, mas dentro. E nesse sentido, está em Coríntios, no capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que ele fala assim: além disto, requer-se nos despenseiros de cada um se ache fiel. O que ele está dizendo para nós?
Ele está dizendo para nós que todos nós, cada dia, estamos vivendo, fazendo o melhor que nos cabe. Ou deveríamos ser assim. Por isso que ele fala, além disto, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Em cada atitude que nós estamos fazendo ali, seja ela qual for, está sendo computado na nossa fichinha espiritual. E quando Jesus fala para nós que ele não veio trazer a paz, mas a espada, e a espada é uma coisa. E ele fala também interessante, porque a espada é a cruz. E a cruz, ela tem duas linhas, uma vertical e a outra horizontal. A linha vertical representa o nosso esforço do esclarecimento íntimo da proposta de iluminação nossa. Está ligado ao nosso coração. Mas quando nós pegamos a linha horizontal, representa essa linha o nosso esforço na concretização do conhecimento superior adquirido. E é por isso que quando encontra as duas linhas, ali há uma trituração, podemos dizer assim, um esforço excomunhal do Espírito de realizar a proposta divina na sua ação em relação ao outro. Foi o que Jesus fez. E nesse sentido, todos nós necessitamos de levar a nossa cruz, porque é nela que nós vamos dar o nosso testemunho de sacrifício. E é interessante que a linha da verticalidade é esta fé, esta lealdade a Deus. Nosso tempo acabou. Agradeço imensamente aos corações que nos ouviram e que Jesus possa alimentar todos nós com seu infinito amor, porque Ele é o pão da vida. E dele, quem alimenta jamais terá fome. Muito obrigado pela paciência de vocês. Pelo carinho, pelo esclarecimento que ele nos trouxe, né, sobre o assunto, sobre um dos temas do livro, que é, assim, é muito profundo, esses ensinamentos do livro da Irmãce, né? E dentro desse livro tem vários capítulos, nós trouxemos apenas 5. Então, eu recomendo a todos que quiserem ler sobre este livro, sobre reforma íntima, eu acho para mim um dos melhores que tem, né? Muito obrigada, seu Jacques, que os bons espíritos o acompanhem no retorno do seu lar, e que o senhor venha mais vezes à nossa casa, porque hoje o seu Jacques está vindo pela primeira vez à nossa casa. Como nós falamos, já é um tarefeiro da casa e vai vir sempre, se Deus quiser, né? Gostamos muito de ouvi-lo. Nós vamos fazer a nossa prece para finalizar aqui, para os nossos companheiros que estão online, depois nós continuamos com os nossos recados. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa noite, por esse banquete de luz que nós recebemos essa noite. Que possamos levar para o nosso íntimo, para o nosso lar, para aqueles que estão próximos de nós, uma reflexão daquilo que nós ouvimos essa noite. Porque não adianta só a gente ouvir, a gente tem que colocar também em prática, naquele momento que nós necessitamos, a gente busca nesse pote onde nós com sede viemos aqui para ouvir, né, o Evangelho de Jesus, para assim
tranquilizar a nossa vida do cotidiano, trazendo paz, harmonia para todos nós. Que possamos seguir para os nossos lares, sentindo essa vibração que estamos sentindo neste momento. Esse remedinho que nós tomamos neste momento, todos nós, cada um de nós aqui presentes. E que todos tenhamos uma boa semana, com muita saúde, um trabalho útil, tudo de melhor para todos nós. E que possamos encontrar na próxima semana, se Deus assim o quiser. Boa noite a todos.